boa noite. Estamos começando o programa Passando a Limpo de hoje pela TV da Cidade e também pela TV BE. Deixa eu acionar aqui o professor Osni Piski. Boa noite. Boa noite, telespectadores da TV Cidade, da TV BE. Meu amigo Jorge Castan. Boa noite. O rum estava maravilhoso, viu? Bom que gostou. Muito bom. Boa noite, engenheiro Ariel. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Enio. Boa noite. É um prazer estarmos reunidos aqui para mais um programa Passando a Limpo. E eu queria começar, Jorge, a fazer um elogio à atual administração. Recebemos aí com satisfação os resultados da regularização fundiária, né? É um trabalho, tem nessa administração mais de 1.000, aproximadamente 1.000 imóveis regularizados. É um trabalho bom. Vamos fazer uma pequena comparação com as velhas administrações. Carlito e a pior administração dos últimos... O que foi feito bastante no governo Carlito foi Minha Casa Minha Vida. É. Sim. O 750 em 11, 12 anos. Então, parabéns. Acho que o trabalho social bom. A lei estava lá, permitia fazer e não se fez. Vontade política. O que mostra que a prefeitura não faz quando não quer. É, exatamente. Perfeito. Aquelas duas senhoras que tiveram a casa Na rua Monsenhor Gersinho. Danificada. Na rua Monsenhor Gersinho. A gente acionou a prefeitura e veio uma resposta, mas uma resposta, digamos assim, meia boca, né? A prefeitura disse que não, para cumprir tabela. não encontrou o protocolo. Não encontrou o protocolo, mas está aí no programa, né? Está visto, eles assistem, eles sabem. Vamos concordar que não achar o protocolo mostra falta de organização. Um serviço público tem que ter um seguimento de protocolo. Por isso existe o serviço, né? E sem protocolo não tem controle. E outra coisa que vão mandar lá um técnico, a SAMA. Um fiscal, né? Um fiscal, parece. Um fiscal para dar uma olhada, para ver se realmente existe problema ou não. O que eu gostaria de lembrar sobre isso, e uma discussão que nesta administração é muito forte, é a de permitir, propiciar, estimular o desenvolvimento econômico. E para estimular o desenvolvimento econômico, se trata de poder permitir o máximo de atividades econômicas em toda a cidade. Então, uma pergunta bem simples, retomando um tema aqui do programa. Eu posso ter uma loja de material de construção no centro da cidade? Posso. Eu posso permitir a entrada de carreta com 40 toneladas no centro da cidade? Não posso. Então, na realidade, o que a legislação tem que entender é que eu posso ter uma loja de material de construção, desde que. Então, essa leitura permissiva da lei, de que tudo pode, ela é muito perigosa. Concordo. Você tem que ter todo o cuidado para não misturar essas duas coisas. Coisa é poder, outra coisa é ter capacidade de instalar aquele serviço. Eu queria dar um exemplo bem clássico aqui, que a gente vê todo dia. Simples, o centro da cidade principalmente. Uhum. E também, porque cada bairro tem o seu centrinho agora, né? Sim. E isso é normal. Distribuição distribuição de bebidas. Uhum. O cara me vem com uma semi-carreta, né? E para num boteco aqui, num boteco ali, num restaurante acolá, como se fosse normal transitar aí com veículos desse porte. Aí, de novo, a falta de planejamento urbano na cidade. Por um lado, eu permito uma série de coisas, mas não tenho o mínimo controle
sobre Tem os fiscalização, fluxos de acesso. Mas, Fiscalização, mas aí nós vamos falar depois da indústria da multa. mas tem uma coisa, que nós não podemos desconsiderar. Tem vários serviços que causam esse tipo de transtorno. Por exemplo, transporte de valores. Agora, eu acho que... Aquilo eles estão dentro de uma lei burra. Não, tudo bem, mas causa transtorno. Da época de 30, 40 tudo anos bem, atrás. mas causa que transtorno. um carro forte pode parar. Encanar Isso devia ser calçada em proibido. qualquer lugar. Agora Agora, ser proibido. Para em fila dupla, tripla, etc. e tal. agora tem uma atividade que, de novo, é mal fiscalizada, mal planejada, que é a construção civil. Ela causa muitos transtornos no dia a dia da cidade, principalmente em determinadas áreas da cidade. Mas sabe por quê? E Ninguém fiscaliza. Não, Não sim. é aplicado o código de postura, só isso. E outra coisa que também é complicado é o planejamento de algumas ações, por exemplo, da Águas de Joinville. Hoje eles fecharam totalmente uma faixa da Expeditionary Roads, daquela que tem 2 faixas, para fazer um determinado serviço. Tinha 8 caminhões caçando. Agora, coisa ruim mesmo. Coisa ruim mesmo. Essa sim. Olha, tem um boato aí de que o secretário está querendo pedir o boné. É bom pedir mesmo e ir embora. Eu queria que ele convidasse o prefeito para mostrar o que está sendo feito, Jorge. No binário, estamos sendo repetitivos. No binário Helmut Falgater, Albano Schmidt. Eu acho que nós vamos continuar sendo repetitivos enquanto as coisas não sejam consertadas. Enquanto as coisas continuem sendo mal feitas, a nossa obrigação como cidadãos é insistir e repetir. Quer dizer, o poder público brinca com o fato de que a gente esquece. É uma falta de respeito, Jorge. Perfeito, Jorge, é isso mesmo. Nós falávamos isso desculpa, Pisse, nós falávamos isso no programa anterior. Temos sim que repetir para o poder público não esquecer daquilo que ele não está fazendo. É uma falta de respeito nesse binário. É lixo para todo lado. É pedestre que não pode usar o passeio. É material espalhado. É bueiro entupido. É ponto de ônibus que não tem. É ciclovia que foi simplesmente abolida já há 6 meses. Suprimida. É uma vergonha. O secretário pega o prefeito e leva lá para mostrar a sua grande obra na cidade. Ele veio aqui e falou o seguinte: olha, não podemos mudar o contrato, porque não podemos trabalhar à noite. Mas não diz nada que não tem que ser organizado. Não. Não diz nada que não pode ser feito por etapas. Tem código de posturas que estabelece como deve ser gerenciada uma obra pública e a obrigação do poder público fiscalizar e defender os interesses do cidadão. Do cidadão. Então essa obra começa na UBE lá, no início. Vamos seguir o circuito da Albano Schmidt. E não tem nada concluído, desde lá até o hospital regional. É a pura verdade. É só olhar, é ir ver. Eu acho que tinha que ser tomada uma providência mais rígida, viu? Porque alguém tem que tomar uma providência e enquadrar esse pessoal. Entretanto, vamos continuar alertando no programa, de olho aberto. Não temos outra coisa que fazer senão isto. Vamos para a paródia? Vamos lá, a paródia do Piava Evidência, o Silvio Peck, hoje trata da arborização em Joinville. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o Piava Evidência. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu mais uma vez, juntamente com essa equipe maravilhosa, para levar a você, joinvilense, esse que é o melhor programa de Joinville. E desde já queremos agradecer a sua presença conosco aqui todas as quintas-feiras e pedir
Não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. YouTube, Facebook, é só digitar Programa Passando a Limpo, inscrever-se no canal, curtir a página para você receber todo o conteúdo que é produzido aqui, diretamente aí no seu smartphone, na palma da sua mão. Beleza, povão? Tamo combinado então? Então bora pra paródia, porque hoje nós vamos falar mais uma vez sobre o quê? Sobre a arborização da nossa cidade. Exatamente, as árvores estão sumindo de Joinville. Mas para isso, nós vamos chamar o nosso violonista que tá ali prontinho com aquele violão na mão para tocar para nós. Ô, do violão, por favor. Abre essa janela e olha lá fora, o sol tá rachando. Não temos mais árvores e as que restam ninguém tá cuidando. Se não plantar vai piorar, se ficar do jeito que tá, pois nem projeto a gente faz. Todo dia desarboriza mais. Lembra de quando nossas praças tinham sombra e aconchego, e aquelas palmeiras deixavam tão lindas as ruas do centro. E hoje tudo diferente, estão carecas e doentes. Quando será que teremos uma iniciativa pra deixar a nossa Joinville mais viva, resgatar o verde que alguém arrancou? Já são quase 15 anos sem planejamento, e o que a gente vê são palavras ao vento. Muito foi cortado e nada se plantou. Essa janela e olha lá fora, o sol tá rachando. Não temos mais árvores e as que restam ninguém tá cuidando. Se não plantar vai piorar, se ficar do jeito que tá, pois nem projeto a gente faz. Todo dia desarboriza mais. Lembra de quando nossas praças tinham sombra e aconchego, e aquelas palmeiras deixavam tão lindas as ruas do centro. E hoje tudo diferente, estão carecas e doentes. Quando será que teremos uma iniciativa pra deixar a nossa Joinville mais viva, resgatar o verde que alguém arrancou? Já são quase 15 anos sem planejamento, e o que a gente vê são palavras ao vento. Muito foi cortado e nada se plantou. E o vento levou. Tá aí o Piá Vividense com o tema arborização, Pisque. Olha, é com saudades que a gente lembra o tempo, Jorge. Que tinha árvores nas ruas. Não, e que se aumentava O a arborização. O ex-prefeito Vite Freita, acho que foi o... Na sua primeira gestão. Na da segunda sua primeira também. gestão. Sim, mas na primeira gestão foi... Mas ele manteve o projeto de arborização na segunda Sim. gestão. Mas a primeira gestão foi maravilhosa, árvores floridas, né? Sim. Era uma espécie Tinha resedá nas ruas principais, tinha cada rua com um tipo de árvore, tinha uma riqueza e um plantio bem feito, árvores no porte correto. Nunca mais a gente viu isso. Esse padrão, Aliás, essa desde quantidade. o segundo governo Freita, que não se fez mais nada. Não.
Não. Nem manutenção, que é pior. Não. Não, no segundo governo. Sim, Mas desde- o prefeito Luiz Gomes... Não, mas o também- prefeito Luiz Gomes está entre o primeiro e o segundo. Ele também sei, manteve. Sei, mas também foi feito um cadastro técnico da arborização Sim. pública. Sim, as árvores sim, eu todas lembro. foram Participei do governo. numeradas, né? Foi feito o inventário Foi feito de o inventário. toda a arborização urbana. Isso. Inventário, o estado fitossanitário, o nome científico, o nome popular, Correto. Sim. as árvores todas cadastradas, com que GPS. que é absolutamente necessário para fazer gestão da arborização Isso. urbana. Quer dizer, hoje o que nós temos é, primeiro, uma perda de arborização urbana, quer dizer, na realidade nós tivemos uma lei nefasta, aquela do rebaixo do meio-fio, que estimulou a retirada das árvores, depois a má qualidade dos plantios que foram feitos posteriormente, e hoje nós temos menos árvores do que nós tínhamos. Jorge, nós temos as imagens que a gente capturou no centro de Joinville de algumas calçadas danificadas pelas raízes das árvores, enfim. Eu queria que você analisasse esse tipo de árvore é porque ela não é apropriada para isso, porque elas ficaram muito velhas. Qual que é a justificativa para isso, Jorge? Bom, aí tem duas justificativas. A primeira é que qualquer árvore ela precisa de um tamanho de buraco. E esse tamanho de buraco é proporcional à copa da árvore. E as árvores, em espaço urbano, elas precisam de manutenção, que nós estávamos falando agora. Perfeito. Na medida que seja feita regularmente a poda da copa, não existe estímulo para que as raízes cresçam. Se eu deixo as árvores crescer naturalmente, livremente no centro da cidade, eu vou me encontrar com isso. Se me encontro, além disso, com buracos menores da conta, a culpa depois é da árvore. Sempre a culpa é da árvore, quando na realidade a culpa é nossa, Claro. como cidadãos, do poder público, que não faz a manutenção. E a poda é anual, né, Jorge? Poderíamos chegar a fazer uma poda a cada 3 anos. Tá? Só para colocar isso aqui. Uma cidade como Joinville, se ela estivesse arborizada, seria inviável economicamente podar todos os anos. Eu tenho que podar. E aí, normalmente, numa cidade de um porte, vou dizer Barcelona, que é uma cidade que eu conheço bem, a maioria das árvores são podadas há 4 anos. Então, tem uma programação este ano. Aí, de novo, tem programação, tem planejamento, Sim. que árvore, que tipo de poda. Poderíamos fazer a poda a cada 2 ou 3 anos, e algumas árvores específicas sim precisariam de poda a cada ano. O Jorge, feito um levantamento aí, chegou a essa conclusão aí, que de 2005 até agora, 2020, 2021, 15 anos, mais ou menos foram suprimidas 5.000 árvores. Eu acho que essa conta é muito comedida. O levantamento que a gente tem, e é um levantamento não técnico, mas do dia a dia, ela é mais por 2 coisas. E aí eu separaria 2 coisas. As que foram suprimidas, e esse é um termo eu gostei muito dela, porque quer dizer, tinha uma árvore e cortei. Foi cortado. E a outra que tem muito a ver com a péssima qualidade dos serviços públicos são as árvores que foram plantadas e não chegaram ao final do primeiro ano. Porque as árvores são plantadas pequenas demais, fora do padrão, em buracos menores do que deveria ser plantado, e essa árvore não sobrevive, ela nem conta na supressão. Bom, nós estamos no E final o do bloco. dá para mostrar ainda o rebaixamento de calçadas que nós pegamos também? Rapidinho? Acho que vamos mostrar no segundo É? bloco. Então vamos Eu fazer queria, só para encerrar, você falou em tamanho do local onde a árvore deve ser plantada, Tem normas técnicas para isso, tem manuais que a prefeitura não tem. E quem quiser ver como é que está isso, é só olhar naquele famigerado binário, onde, não sei baseado em que foram feitos aqueles locais para serem plantadas as árvores, certo? E eu vou pedir, Zé, dá um tiro no pé para essa rapaziada aí, que fez isso, ó, que planejou isso. Planejaram nada, né? Na realidade foi um desenho provavelmente de estagiário. A prefeitura tem muito estagiário fazendo essas coisas, quando deveria ter profissionais qualificados para isso. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha, a gente vai voltar a tocar nesse assunto, inclusive mostrando árvores, não sei se centenárias, mas antigas, que foram cortadas em Joinville e foram para o lixo, e alternativas que se apresentam aqui, pertinho de Joinville, por exemplo, em Itajaí. A gente volta em seguida.
Estamos de volta com o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade, também na TVBE. Eu lembro que a íntegra do programa fica disponível na internet, tanto no Facebook como no YouTube. E você é o nosso convidado para seguir a gente nas redes sociais, faça a sua inscrição lá no YouTube. Você é muito bem-vindo. Antes do intervalo, falávamos de arborização, claro, e chama a atenção, a gente não pode esquecer, né, Jorge, daquelas palmeiras que foram cortadas na JK. Aquele crime. Né? E nós temos imagens da época do processo de corte que foi realizado em Joinville. Aí estão as imagens na oportunidade quando foram cortadas aquelas palmeiras que não precisaria ter tomado uma decisão tão drástica assim, né, Jorge? Malfadado projeto do Rio Matias. Palmeiras sadias. Tecnicamente, essas palmeiras, já discutimos isso aqui, mas é bom não esquecer que elas são patrimônio público, foram plantadas com dinheiro público, tinham um valor econômico, elas poderiam e deveriam ter sido transplantadas, não foi feito por pura inépcia, incompetência do poder público da época. E hoje nós estamos na Rua das Palmeiras com uma série de palmeiras mortas, que deveriam ser retiradas e estas poderiam ter sido substituídas. Vão ter que ser retiradas antes que caia na cabeça de alguém, né? Tem que. Ô Zé, aí estão as imagens. vamos homenagear aquela rapaziada lá que cortou as palmeiras? Dá uns 2 tiros no pé. Um no pé esquerdo e um no pé direito de cada um. Coitada princesa, dona Foi Francisca. bem na princesa. Levou o tiro. Por exemplo, para resolver esse problema, né, Jorge? Sim, na realidade, temos que entender que as palmeiras não tem nenhum problema na morte das palmeiras da Rua das Palmeiras, da Alameda Brüsseland. Como todo ser vivo, ele vai morrer um dia, o que sim a gente tem que alertar é para essa inoperância, essa incompetência do poder público, que não se antecipa, a gente está falando isso faz 4 anos, tá? E acho que o prefeito Adriano, que é alguém preocupado com o verde, com as flores, com os jardins, tem aí uma tarefa pendente para resolver. Na semana passada, Jorge, em Itajaí, houve uma outra espécie de árvore, naturalmente, mas foi feito lá um processo de transplante, como é que chama? Transplante, né? Transplante. E as imagens foram captadas lá e a gente vai mostrar para você que é possível tratar essa questão com muito mais profissionalismo. Essas são as imagens de Itajaí. Eu não sei que árvore é aquela. Uma figueira na Praça do Correio. E aí o que é importante aí destacar é o seguinte, tem 2 maneiras de abordar isso. Uma é a forma como normalmente faz aqui, uma árvore não vale nada, corta e planta uma nova. E a outra coisa é uma árvore que tenha 30, 40, 50 anos, é um patrimônio, tem um valor e ela tem que ser transplantada. Então é uma visão muitas vezes econômica curta, frente a uma visão de meio sustentabilidade, de preservação. Acho que nós temos, por exemplo, Itajaí, a gente muitas vezes vai longe. Itajaí vizinho aqui. É aqui pertinho, não precisa rodar muito para isso. Nós temos exemplo em Joinville. Isso já foi feito em Joinville no passado. Foi transplantado. Em 1990. Numa condição técnica muito pior do que hoje. Eu lembro na época que eu estava na CONUR, a gente transplantou quando foi feito o binário do Iririú. Tinha uma árvore no meio do binário e ela foi transplantada e está hoje linda e formosa na rotatória na frente do Hospital Regional. É uma cedrela, é uma árvore que tinha mais de 15 metros de altura e está lá. Tecnicamente, a gente tem esse conhecimento. Joinville tem profissionais capazes de fazer isso. O Hélio e Jorge, Ariel, e o mais intrigante disso tudo é que essas palmeiras da JK foram sacrificadas por nada. À toa? Porque não foi aconteceu feito nada lá. 1 metro de obra do Rio Matias. Não. Nada. Outra coisa, foi destruída a Praça Nereu Ramos. Foi destruída. Tinha uma arborização grande lá também? Tinha, foi totalmente... Foram retiradas porque o projeto do Rio Matias ia passar pela Praça Nereu Ramos. Então é uma falta de... É a forma como se trata a coisa pública. Temos que lembrar que Joinville está agora discutindo o plano municipal de arborização. De arborização. É um plano que está 15 anos atrasado. Tem aberto uma consulta pública para isso, onde os cidadãos podem fazer contribuições. Eu acho que é importante
Agora, 15 anos atrasado, temos esse passivo, tudo que foi destruído, todo o patrimônio verde que nós perdimos e toda essa discussão que a gente tem pela frente ainda. Eu lembro E outra esse coisa passivo também. é de difícil recuperação. E olha, eu lembro outra coisa, que o ex-prefeito Udo Deller, vou falar ele porque ele é o chefe da administração passada, criou uma comissão de áulicos para estudar o caso das palmeiras na Alameda Brito, na Rua das Palmeiras. Tem que lembrar, e aí é uma velha história na administração, tanto pública como privada, que se você não quer fazer alguma coisa, você tem que criar uma comissão. Exatamente. E o poder público é especialista em criar comissão. Quanto mais gente tenha na comissão, menor a possibilidade de que isso dê resultado. Então é por isso que o Conselho da Cidade, que tem quase uma centena de pessoas lá, Quanto mais gente, mais difícil de que dê um bom resultado. Estamos discutindo hoje o plano diretor. E se a gente Aliás, a revisão do plano diretor já deveria ter sido discutido um tempo antes. Está 3 anos 3 anos atrasado. atrasado. E lembrando que do que estava aprovado 13 anos atrás, de todos os planos diretores que deviam ter sido feitos, só foi feita a LOT. Então Só a temos lei de mais de ordenamento. 14, a É lei verdade. de ordenamento territorial. Tem Que mais também está em revisão agora. Não pode, bom, está permanentemente em revisão, adaptando aos interesses pontuais. Eu diria os interesses da cidade. Vamos mudar de Pontuais da assunto, cidade. gente. Valélio. Calçadas destruídas na Zona Sul, adivinhe por quê? Por causa da instalação de esgoto. Nós temos essas imagens aí. Pode soltar as imagens. Aí, portanto, mais uma obra da Companhia Águas de Joinville sendo realizada agora nas calçadas. uma obra bem feita, né? Ninguém é contra. Não, a obra tem que ser feita. Tem que ser feita, lógico. Mas faz um planejamento. Agora não essa bagunça aí, né? Essa vergonha, né? Ó. Isso não é forma de tratar as obras públicas, não é forma de tratar o cidadão. E a preocupação é que muda a administração, temos uma nova administração, mas algumas coisas continuam iguais. Aliás, a grande maioria das coisas continuam como estavam. Isso merece uma reflexão profunda. Com certeza. Esse senhor da vela aí, que comanda essa empresa, porque ele é o primeiro-ministro, né? Não olha para isso. E não olha também, ó, nós apresentamos aqui no programa a Rua Lindóia. E a Rua Lindóia já faz 30 dias, 40 dias. Esse é um exemplo. Continua exatamente como antes. Vamos mostrar? Vai lá no 27, era para ir lá no último bloco, mas pode puxar já, não tem problema nenhum. A Rua Lindóia, lá do seu Armando, ele entrou em contato conosco. O pessoal foi lá, prometeu resolver o problema da rua e olha aí, continua exatamente do mesmo jeito, Pisque. Tudo do mesmo jeito, aquelas irregularidades na pavimentação, ali, veja que a lombada ali com os problemas que já foram mencionados aqui. Existem lugares que sequer em alguns lugares a recolocação do paralelepípedo Isso é de ontem. foi ruim. Agora tem lugares que os buracos permanecem, né? Quer dizer, o morador lá Aumentaram um pouco, né? Basicamente, né? Aumentaram um pouquinho. Com esse período de chuva é natural, né? Então, na verdade, a situação é exatamente a mesma lá com o seu Armando, na Rua Lindóia. Veja que ninguém está inventando nada, basta a gente dar uma passadinha lá e a gente descobre que ele tem razão nas suas reclamações. Ô, Armando, acende uma velhinha aí pro São Camilo aí. E na frente do PA do Boa Vista, já cortando de imagem, mais um problemão. Obras na calçada bem em frente, pode voltar lá para o nosso roteiro. Aí está a irregularidade que nós falamos da Rua Lindóia. É isso aí. Agora, se a gente for lá para o Boa Vista, a gente vai ver que há obras na calçada em frente ao PA do Boa Vista, rapaz, bloqueia completamente a passagem de pedestres, o que a gente consegue descobrir toda semana. Olha aí, gente, essa é a obra que foi identificada lá no Boa Vista. O nosso cinegrafista, ele estava gravando isso aí com o celular, aí ele evitou de ficar gravando muito, porque os funcionários, às vezes, das empreiteiras, ficam irritados, né, com a presença de alguém gravando. Mas essa é a situação, o caminhão ali estacionado, a calçada sendo
construída, dele deu uma caminhada ali só para demonstrar o quanto é complicado para quem está caminhando e pretende fazer aquele trajeto. Não é complicado. O risco... É perigoso. O risco que isso oferece para os pedestres. É perigoso, e aí, de não é novo, complicado não. Nós temos que entender isso, quer dizer, não existe a menor preocupação com a segurança do pedestre. O grave disso tudo, lógico que tem que trabalhar na calçada, não tem nenhum problema, faz parte. O que nós não podemos é continuar tratando o munícipe com esse desprezo. Isto é uma vergonha, como o Pisque está falando, mas o grave disso é que isto continua. Nós passamos praticamente um ano deste governo e nós não vimos ainda os manuais de procedimento que estabelecem que esse tipo de coisas não podem acontecer e os nossos... Bom, convenhamos, né, Jorge? A gente fala em manual, mas nós temos legislação para isso. Tem um código de posturas que regula isso. Sim. É só cumprir. É só cumprir. Só É um fiscalizar. cronograma de obra. E você veja que não tem... Eles não estão afinados, os vários órgãos do governo. Você imagina, Ariel, agora falamos sobre a Helmut Falk e a Albano Schmidt, descobriram há pouco tempo aí que tem que implantar o esgotamento sanitário, tem que arrebentar a calçada. Mas é interessante, né, Pisque, é que toda vida que um membro do governo vem aqui, todos dizem, não, já fiz reunião com o secretário tal, com o secretário Toda tal. semana tem Toda reunião. semana, me parece que o prefeito faz uma reunião de colegiado semanalmente. Tudo bem. Estão conversando. Tem que fazer. O problema é que eu acho que conversa se diz o que fazer, mas não se sabe quem vai fazer. Em toda obra tem que ter começo, meio e fim. E tem que ter um cronograma. Tem que ter Então, um numa planejamento. obra que você faz em 3 quilômetros, você faz 500 metros e entrega para a comunidade os 500 metros. Nós tivemos... Pavimentado, com passeio, com rede de esgotamento sanitário. E olha que nós tivemos, vamos dar mão à palmatória, nós tivemos uma rua complicada na cidade, que é a Blumenau, que foi bem feita. Porque foi feita seguindo prazos. Eu vou colocar um exemplo. Marquês de Olinda, o trecho entre a Anita Garibaldi e a Autocar Derfel, está asfaltada faz mais de meio ano já. Ainda não está pintada. Sim. Mas tem rua que já foi pintada 4 vezes nesse período. Pintado, colocado novos tachões, repintado, colocados mais tachões. A impressão que dá é que não há controle sobre a qualidade da tinta. A tinta, acho que esse é um tema para nós falar no... A gente vai tratar com disso. tempo. Aquarela, né? A gente vai... aquarela. A gente vai tratar disso, mas antes eu quero mostrar para os senhores um flagrante de uma experiência que está sendo implementada no Jardim Sofia, professor Osnibiski. Dorotório da Nascimento. Olha só meu essas Deus. imagens aqui. Lá no Jardim Sofia, é isso aí. Os cones estão ali e lá está uma viatura, me parece, não é uma viatura dos agentes de trânsito ali. Da Guarda Pretoriana. Isso aí. Vejam essa experiência com esses cones todos. Eu não sei exatamente o que eles queriam. O Jorge, o Ariel, imagina isso feito num governo de um prefeito meio nervoso. Fazer experiência. Na Ver realidade, lá se vai funcionar. na realidade, Olha só. quanto Olha o ônibus e o menos cone. certeza você tem, mais você precisa fazer isso. Quer dizer, quando você trabalha com profissionais competentes, que sabem como deve ser, Já faz. na realidade o que nós estamos vendo é tentativa e erro. Será que passa o ônibus? Não passa o ônibus. Passa a carreta? Não, então muda o... Aumenta Mas espera aí, o tamanho. mas vamos considerar uma coisa. Pelo menos essa tentativa É melhor que é fizeram na melhor Marquês do de que Olinda. aquela que eles implantam. Tá? E eu já escutei, principalmente no governo passado, técnicos dizerem o seguinte: não, nós estamos implantando, vamos ver o que acontece. Ariel, Se não funcionar, nós voltamos Ariel, ao que era. isso não existe. Isso é incompetência. Isso é amadorismo. Eu tive a oportunidade É amadorismo. 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 Jorge está certo. Tem que ir embora, mandar embora um técnico que faz um negócio desse. Eu conversei com um técnico
cuidou muito bem de Joinville. O nome dele é arquiteto Rubem Nerman. Trabalhou muito nessa na simplicidade transporte, dele. trânsito, o Rubem trabalhou bastante. Ele trabalhou muito nisso. Eu disse, Rubem, o que está vendo nessa rotatória que quer implantar? Ele disse que já foi estudado pelo antigo IPUJ, que hoje não existe mais. O que precisa é desapropriar uma área, mas esse tipo aumentar a área para a implantação. Então não adianta querer... São remendos em cima de remendos, pela falta de tomada de decisão daquilo que precisa ser feito. Ô Zé, dá um tiro no pé do cara que estava fazendo isso aí, Zé. Mas você falava de tinta? Posso misturar tinta com tachões? Não. Posso? Pode misturar. Então vamos dar uma olhadinha lá na Otto Ben e também na Marquês de Olinda. A gente já viu bastante dessa tentativa de avaliar o potencial daquilo ali para uma rotatória. Agora, esses são a tinta, como vocês podem perceber, ela está se desgastando com bastante rapidez. E esses são os tachões, que agora são alternados, um tachão um pouco maior e um menor. Parece, tá, essa informação não é oficial, mas dizem que a preocupação ali era de que os veículos estavam invadindo a área destinada aos ciclistas e para evitar esse tipo de problema eles introduziram esse tachão um pouco maior, porque aí ele inibe a tentativa desse motorista de ocupar aquela área destinada às bicicletas. Não, é absolutamente correto. O que está acontecendo é exatamente isso. A ciclovia está mal projetada nesse ponto. Eu acho que o próximo passo vai ser colocar um muro. Eu já falei aqui que eu gostaria de ser amigo. Se eu tivesse o contrato, Olha eu não só. tenho o menor interesse em ter Olha lá, Ariel. da colocação de tachões. Você que levantou esse assunto. A primeira rua que eu vi foi a Visconde, Olha o tamanho. no entorno do quartel. Olha o tamanho. Na realidade, o bom negócio aqui, cada vez mais em Joinville, será colocar tachões e mais tachões. Como o secretário falou aqui no programa, o que a CEPUT está fazendo é tutelar o motorista. Como tutelar é dizer, obrigar a ele a fazer as coisas na porrada, nesse caso é no tachão. E o problema não é esse. Em lugar de corrigir o erro do desenho. O problema é mais grave, porque tem intervenções no trânsito que foram feitas que o motorista não consegue. Se você for lá na João Pessoa, na Marquês de Olinda, aquela intervenção que está lá, eu duvido Não dá. carro grande, tem que uma passar por SUV, cima. tem que passar por cima da bolinha, pô. Não tem jeito, senão você bate num poste, bate no meio-fio. Vocês diriam que está na hora de parar com perigo, isso? né? O perigo. Claro. Se um ciclista bater num tachão desse e cair, que o capacete do ciclista não é um capacete de aço. E nem todos utilizam, né? Nem todos utilizam. E o automóvel é furar o pneu, né? Será que o cara que projetou isso não é sócio de alguma borracharia, não? Saudade da tartaruga, né? Nós vamos Quer mostrar matar aqui. saudade? Então mostra lá pro pessoal as tartarugas e como é que é o nome do Manda outro ver a aqui? tartaruga. O gelo baiano. Gelo Gelo baiano. baiano. Depois eu vou mostrar para vocês uma outra curiosidade aí que a gente flagrou. Mas olha só, gente. Esse tipo Olha, esse aí é o gelo baiano. Ó, utiliza esse aí. Esse outro tá pequeno. Olha a tartaruga de aço aí, ó. O Jorge deu a solução. Olha a tartaruga de aço ali. O Jorge deu a solução. A solução é fazer uma mureta. E realmente resolve de vez. Mureta não, muro. Só tem que lembrar de novo, na Marquês de Olinda, a ciclovia em alguns lugares tem 1 metro, em alguns lugares tem 3, depois desaparece. Então eu gosto dessa linha de planejamento criativo que inventa no que quer. Nesse caso era muito mais fácil jogar a ciclovia, porque de fato na hora que um carro tenta entrar para o autobem, para completamente numa descida, numa curva. Mas a CEPUT continua insistindo, perseverando nos seus erros. Aquarela. Tem uma música, né? Aquarela do Brasil. Tem. Veja o pintor que está pintando realmente o set. Mostra ali. o Jardim Iridiú. Do Jardim Iridiú.
Pare. Ah, tá certo. Não, já que a gente tem que dar uma paradinha para o intervalo, olha só como é que é o pare que foi pintado em Joinville, que repercute muito. A letra E, parece até... O russo usa muito esse negócio de usar... né? O alfabeto cirílico. Isso, mas em Tá português voltando o grego. não é comum. Agora, só para fazer justiça, assim que a administração percebeu que a letra E foi colocada ao contrário, eles já corrigiram isso aí, mas a gente não ia perder a oportunidade de mostrar isso no ar. Mas é importante essa capacidade que essa administração tem de corrigir os erros com rapidez. Quantos mais erros, mais prática eles estão desenvolvendo para isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai seguir a orientação da produção, que disse pare, com o E colocado na sua posição habitual, e a gente já volta para mais Passando a Limpo. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo pela TV da Cidade, também pela TVBE. Obrigado você que acompanha o programa nas redes sociais, no Facebook ou então no YouTube. Nós vamos prosseguindo com esse tema de atender o que a comunidade pede para a gente aqui no programa. E por isso eu peço para que rode aí a vinhetinha do Olho Aberto, por gentileza. Um cidadão trabalhava numa obra nas esquinas da rua Anita Garibaldi com a Copacabana e flagrou um agente de trânsito em ação. Não foi? Não é agente. Ele não é um agente? É um pretoriano. Guarda pretoriana. Vamos ver o relato dessa pessoa que publicou na internet as queixas a respeito desse profissional. Aí, pessoal, esse guarda aí, ó, ele fica aqui na esquina da Copacabana com a Anita Garibaldi. Ele fica só caneteando o pessoal, galera. Aí, ó, vamos ficar ligados. Agora há pouco ele multou um carro ali porque parou na faixa, mas eles, ao invés de arrumar, eles estão multando, certo? Ao invés de ele arrumar que isso aqui é uma esse sinaleiro aqui abre ao contrário, as pessoas batem, vários acidentes. Eu trabalho aqui, ó, tem uma obra aqui no momento, entendeu? Então é isso aí, ó. Eles multam todos, ao invés de arrumar esse sinaleiro. Isso aqui é uma tá vendo? Ganhando em cima dinheiro dinheiro em cima do povo aí, galera. Tá vendo aí, ó? Só multar. O relato dele é verdadeiro. Aquela Anita Garibaldi é terrível. Aliás, ele falou uma coisa que também é verdade. Nós falamos em pintura, em faixa, em ciclofaixa, em lajota. E os tempos de semáforo? Planejamento, controle, dimensionamento de tempo de semáforo. Nada. Não existe absolutamente nada. Nada. É tudo manual. Ah, então, Sabe por quê? ele tem razão. Está faltando um manual. Na realidade, o que nós temos que reforçar aqui, apesar de que muita gente aqui não goste, é falar da indústria da multa. O que nós acabamos de ver é a indústria da multa. Em lugar de agir preventivamente, auxiliando o trânsito, aumentando a segurança, o que nós vemos aqui diretamente é a indústria da multa. Tem gente que insiste em dizer é só respeitar a velocidade que você não vai ser multado. Quando os radares são instalados numa descida, numa reta, não existe nenhum motivo lá para isso. Quando se muda a velocidade, a sinalização da velocidade numa mesma rua, o objetivo é claramente arrecadador. E a prefeitura não mostrou ainda claramente a informação de o aumento ou a redução do número de acidentes com a retirada dos radares nos lugares onde tinha radar. Que aumentou o número de acidentes na cidade? Aumentou, pode ter aumentado. Mas a relação direta entre o efeito do radar, o efeito preventivo para reduzir os acidentes, não tem. Porque os radares não estão sendo colocados nos pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos onde tem o maior risco de acidentes. E os radares estão sendo colocados, e foram colocados, e serão colocados de novo, nos pontos onde existe maior possibilidade de arrecadação. Pegadinha. É pegadinha. Pegadinha. Isso é indústria da multa. Muito bem colocado. Essa ação desse agente da Guarda Pretoriana, ela é vergonhosa. Ela é vergonhosa. E eu entendo e eu compreendo perfeitamente o prefeito. Daniel, vamos ver, ele multou, segundo o cidadão, um motorista porque tinha parado na faixa de pedestre. A faixa está meio apagada ali. Vou mostrar a faixa lá? Dá para mostrar tem faixa. sem o áudio, só mostra as imagens ali, para Mostra a as gente imagens, consegue visualizar
essa faixa que teria sido a razão de uma multa de acordo com Olha o relato. a faixa lá. Não dá para ver muita A coisa faixa não, completamente Não apagada. existe faixa. verdade. Não, nem dá para ver a faixa de retenção, né? Só para lembrar nessa história das faixas, toda a pintura que foi feita nesta gestão, portanto tem menos de um ano, já começa a mostrar este desgaste prematuro. Então, enquanto a prefeitura siga utilizando material de má qualidade, só olhando o preço unitário e não a duração, nós estamos no caminho errado. Quem faz mal feito faz Nem duas sempre vezes. o barato é o melhor. Quem faz mal O barato feito... normalmente é o mais caro. Claro, Essa imagem quem é faz clara. quem faz mal feito faz duas vezes. Essa imagem é clara, um cruzamento dessa intensidade com essa complexidade não está pintado. Eu me lembro que na sua época vocês implantaram aqui A quente. a quente e com areia, Exatamente. com abrasivo, é isso, né? Foi borracha clorada que Sim, foi sim, implantada, exatamente. mas é o correto. Em intersecções é a sinalização, a pintura correta. Sim. Porque ela é mais cara, evidentemente. Mas dura porque muito mais tempo. Sim, é a aplicação a quente, mas ela se paga pela durabilidade dela. Mas essas contas não são feitas. Gente, agora nós vamos mudar da zona sul de Joinville e vamos até Pirabeiraba, porque lá em Pirabeiraba a reclamação dos moradores da região, daquela rodovia que dá acesso à Serra da Dona Francisca, Da Dona Francisca. exatamente, é a falta de transporte público. Um problema recorrente nas regiões mais afastadas do centro de Pirabeiraba é a falta de transporte coletivo. As linhas são raras e a infraestrutura deixa a desejar em alguns lugares. A Rota Quiriri, centro de Pirabeiraba, tem poucas linhas. Tá difícil. Ainda o que começou a vir, depois da pandemia, que deu mais uma aliviada nessa pandemia, eles ainda tiraram. Mas tá precário. O pessoal tá chamando muito Uber ou amigos que dão carona. Olha, ficou bastante difícil agora com a pandemia aí. Durante a semana tem bastante gente reclamando que não param, e final de semana também, sábados tem um pouco de ônibus, mas domingo não tem. E ficou bem complicado depois da pandemia aí. É verdade que o carro está presente na maior parte das famílias da região, mas há muita gente que depende do transporte público. Não é incomum encontrar paradas de ônibus sem o abrigo. Tem lugar que tem a placa, não tem o abrigo. Nosso caso aqui já não tem mais a placa, nunca teve o abrigo. Então a pessoa tem que se deslocar para um outro ponto, mais longe, para não poder estar na chuva, né? A solução então é carona ou então tentar chamar o Uber? Uber aqui nem vem, né? É muito longe, não compensa vir do centro de Pirabeiraba aqui. Então tem que ter o seu transporte próprio muitas vezes, né? Tá aí, reclamação do Com pessoal o preço de da Pirabeiraba. gasolina como está, o cara vai comprar uma bicicleta. Verdade. Mas o Natal está chegando aí, Pisque, e a prefeitura está pelo menos Mas decorando. não tem mais alguma coisa lá de Pirabeiraba? Ah, Pirabeiraba? O que? Pirabeiraba? Tem uma placa lá? Ah, fiquei devendo a placa. Falha minha. Nós encontramos, mas eu vou relatar para vocês o que acontece. Tem sobre o Rio Cubatão, tem uma ponte, aquela ponte que é quase do nível do rio. Ô Zé, dá um tiro no pé do neném. Isso aí é para mim, pode mandar aí. Eu vou trazer um escudo à prova de balas no pé na próxima vez. Eu esqueci, combinei com o Pisca e esqueci, mas eu vou trazer na semana que vem. Mas eu não vou nem falar o que é, porque se eu falar eles vão resolver. Não percam o programa da semana que vem. Daí eles vão resolver e vão dizer, não está mais assim. Mas foi uma mancada, mas é um negócio legal, que tem lá em Pirabeiraba. Mas o Natal vem aí, e a decoração começou, e um poste... O morador mandou lá. Um morador mandou pra gente, olha só a imagem de um poste todo enroscado com cabos, fiação, enfim, mas a decoração está junto. Então, na verdade, o poste se mostra forte, né, para resistir a tantos apetrechos, né, de Natal e mais esses cabos todos que estão aí enroscados. É uma situação inusitada, né? Está ali a decoração. Fica difícil saber o que é decoração natalina, o que é cabo enroscado, qual é o conjunto disso tudo. Olha, a população está de olho, hein? Está de olho.
E pode mandar, viu, gente? Pode mandar. O pessoal entrou em contato, descobriram o meu celular, não sei com quem aí, mas pode mandar para mim, não tem problema. Inclusive, eu expliquei isso, o pessoal pode mandar. Foi o Henrique? Foi. Obrigado, Henrique, muito obrigado. Mas pode mandar, não tem problema nenhum. Está aí, portanto, a decoração natalina, que é uma iniciativa legal da Prefeitura, mas o poste realmente em condições lamentáveis, né? Uma verdadeira macarronada em volta do poste. E tem lei para isso, né? Tem lei para isso também. Lei não falta, o que falta é fiscalização. Sobra fiscalização no cruzamento da Anita Garibaldi lá para multar, mas para colocar ordem na cidade, para deixar a cidade bonita, para deixar a cidade limpa, para deixar a cidade ordenada, para isso não há fiscalização. Vocês conhecem aquela... como é que é? A Rosa dos Ventos? Sim, sim. Uma obra bonita, né, que tinha ali na frente da prefeitura, mas foi removida. Nós temos as imagens do trabalho que foi realizado ali, ó, aquele petit pavé, assim que se chama, Jordi? Isso. O que tinha aqui era petit pavé, e o que tem agora é esse paralelepípedo... Paver, né? Paver. Esse trabalho foi realizado, está em andamento ainda, né? Esse trabalho foi para o Sesc Centenário da Fundação de Joinville, 150 anos. Lembrando que esse é o Marco Zero de Joinville, seria importante lembrar como era isso antes. Nós temos, agora vamos voltar para as imagens de como que era, com aquele petit pavé que existia aí naquela... Aí está, portanto. A prefeitura inventou, como tantas outras coisas que inventa, que o petit pavé não é um material adequado. Tá? E nós vamos lembrar que em Portugal, da onde essa técnica de calçamento vem, tem ruas pavimentadas com petit pavé faz mais de 300 anos, passando o passo. Passando o carro, inclusive. Paris é outra das ruas onde tem as ruas com petit pavé. Copacabana tem as calçadas. Não é colorido. Copacabana, acho que nós temos imagens também. Pode soltar as imagens aí de diversos lugares. E então aí, como nós não sabemos fazer bem feito, não temos uma fiscalização adequada, tem aqui umas imagens de Florianópolis, do Largo Benjamin Constant, onde o petit pavé, além de que está muito bem feito, é uma obra de arte de um artista local. Copacabana, o projeto do Roberto Burle Marx, uma obra fantástica. Tem esse projeto muito interessante, isso em Miami, em Brickell Avenue, um projeto do Burle Marx que importou o petit pavé do Brasil para fazer esses pisos. Então, o petit pavé não tem problema. O que tem problema é o trabalho mal feito. Nós temos ruas onde passa carro. Curitiba tem exemplos de petit pavé bem feito. Então, aqui nós proibimos o petit pavé porque não somos capazes de fazer um petit bem feito. O petit pavé bem feito quando temos gente capaz de fazer isso. A prefeitura prefere proibir, tirar a Rosa dos Ventos que nós tínhamos lá no Marco Zero. É isso, eu só quero lembrar que a gente fala em Rosa dos Ventos, mas aquilo tem um significado importante para Joinville, que é o Marco Zero. É o Marco Zero. Você não está tirando apenas um desenho. Um desenho, você está tirando um marco da cidade. Uma referência. Isto. Só fazendo em referência, essa obra está coordenada por quem? Eu acho que devia ter ao menos o dedo do Gassenfert, que é o secretário de Cultura. Está aí uma boa pergunta. O Gassenfert, dá uma olhada ali, que ali destruíram... Aquilo é uma obra do Matias, que era coordenado por um grupo ligado à Secretaria de Planejamento, que deveria estar na CEINFRA e que deveria ter o acompanhamento da Fundação Cultural. Agora, eu não sei como é que está essa equação. Isso é uma casa de loucos. Né? Aliás, falando nisso... Além disso, uma falta de respeito a uma obra autoral. Isso, tá? Sim. César Dobner. Tem que lembrar disso daí. Quer dizer, quando a gente começa a tratar tão mal o patrimônio, como nós tratamos, como Maneta, que nós temos lá, então, na realidade, nós estamos destruindo as nossas referências históricas. E é triste ver isso, é triste que alguém ache, que alguém possa achar, e eu vou lembrar que isso está na frente da janela do prefeito, que trocar um trabalho de referência do Marco Zero em petit pavé por paver. Alguém possa achar que é a mesma coisa. Tá? É verdade. Solta a vinheta aí do nosso Cachoeira agora, gente. Pode soltar a vinheta do nosso Cachoeira. É verdade, Jorge. Tão fácil malhar nessa história.
Professor Osni Pisk. Vamos mostrar o muro caindo na frente do moinho? Ali um desnível está cedendo ali nas margens do Cachoeira, pertinho ali onde era o ancoradouro do Jetbus, lembra? Então, nós fomos lá ver como é que está a situação e essas são as imagens que se apresentam daquele lugar, logo ali pertinho, onde inclusive se pretende fazer uma obra gigantesca ali, né, Pisk? Esse é o Cais Condedeu. Isso. Cais Condedeu. Lembrando que é tombado, forma parte, de novo, da história de Joinville, das referências da cidade. Público. É público. Pode ser que por isso que esteja assim, porque é público. Olha isso, gente. E essas imagens, claro, sempre que a gente mostra aqui são imagens recentes, a menos, claro, o caso lá das Palmeiras são de arquivo, né? Mas isso aí são imagens de ontem, né? E essa é a situação que nós flagramos ali, portanto, pertinho do Jetbus, ali no Cachoeira. Uma boa manutenção, um acompanhamento evitaria que isso caísse, né? Depois custa muito mais caro você construir. E aí você tem um belo muro de pedra, com referência histórica, que era o cais, Sim, e claro. você põe um de concreto depois. Sim, lógico, cai. vai colocar concreto. Fica tudo mais simples. Combina com o paver. Combina com o tudo paver. na mesma cor. Você pediu para a produção para a gente exibir uma imagem da cidade de Düsseldorf, na Alemanha, por quê? Porque Nós temos a imagem publicada. na realidade, são dois exemplos muito interessantes de Düsseldorf, na Alemanha, ou como era, e aí eu vou lembrar do nosso Cachoeira, com duas pistas lado a lado do rio, e como é hoje, como na realidade cada vez mais nós estamos retirando, na Europa está se retirando espaço do carro para dar espaço para as pessoas. Quando a gente fala do Parque Linear, esse projeto fantástico do Parque Linear do Cachoeira, que ninguém viu direito até agora, este é um exemplo do que está sendo feito lá fora, sempre dentro dessa linha de trazer referências. Lógico que Joinville não é Düsseldorf, nem o Cachoeira é o Reno, mas são referências nas quais a gente deve se espelhar para olhar além da nossa vila. É para mostrar também de que as coisas podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida, né? Sim. As intervenções podem ser feitas respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas. Então. O Enio, vamos aproveitar aqui já para nos despedir, né, dos nossos telespectadores. E internautas. E internautas, opa, É verdade, bom. que aumenta a cada dia. Agradecer o Ariel, o engenheiro Ariel, agradecer o engenheiro Jorge. Não sou engenheiro, não. Você é professor de engenheiro, é outro, como eu, é outra coisa. E a bola está contigo, Enio. Boa noite, telespectadores. Boa noite, muito obrigado pela companhia. Eu lembro que o programa, além de você poder assistir sempre as reprises e o programa inédito na TV da cidade, na TVBR, você tem a opção de conferir o programa na internet, no Facebook e no YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima quinta-feira. Tchau, pessoal.